3 dias depois do início dos ataques do PCC, a maior cidade da América do Sul é tomada pelo pânico. As pessoas interromperam o trabalho, as pessoas correram para casa, as ruas ficaram vazias. O crime organizado promove um final de semana de terror em São Paulo, com mais de 150 ataques às forças da segurança pública, bancos e ônibus. 46 penitenciárias continuam dominadas pelos presos. Mas é só na segunda-feira que a maioria da população sente os efeitos dos ataques do PCC. O número de ônibus queimados ultrapassa 60. Com medo da violência, as empresas de transporte decidem tirar de circulação 4.000 dos 15.000 ônibus que compõem a frota paulista. Milhares de pessoas ficam sem transporte. Os ataques nas ruas já estão praticamente controlados. Nos presídios, a intervenção da tropa de choque acaba com dezenas de rebeliões. Mas as notícias do final de semana tomam conta do rádio, da TV e da internet. Então aí foi um problema. Por quê? Porque a imprensa sentiu que era um fato importante, que havia de ser noticiado, com a dimensão da relevância que ele teve, mas 3 dias depois, ou 2 dias depois. Além das notícias, começa a se espalhar uma avalanche de boatos nas ruas e pela internet. Escolas e o comércio fecham as portas mais cedo. Alguns oportunistas, percebemos isso pelas solicitações, alguns oportunistas que eu digo, do povo, eles aproveitavam da situação e passavam no comércio, noticiando para fechar o comércio. Senão nós vamos vai fazer algum mal. A população começa a entrar em pânico. O meu celular dificilmente parava as pessoas que sabem que eu faço esse tipo de reportagem, me ligando, posso sair, o que você acha? Devo mandar meu filho na escola? O que aconteceu? As mães, evidentemente, começaram a ir buscar seus filhos na escola. Na escola, os meus filhos foram buscar. As escolas foram fechando. Aí os filhos em casa, a mãe também saiu do emprego. Já ligava pro marido, olha, estourou 2 estações de metrô, os ônibus estão pegando fogo. Eu sei que no meio da tarde, 3 horas da tarde, todo mundo queria ir embora. Foi todo mundo embora. Assustados, os paulistanos se autoimpõem um toque de recolher. Às 6 da tarde, São Paulo registra um recorde de congestionamento com 212 quilômetros, 4 vezes acima da média do horário. E a cidade, evidente, viveu um caos naquela noite. Quer dizer, as imagens eram de cidade parada. Ao cair da noite, o que parecia impossível acontece. São Paulo, a cidade que nunca para, está deserta. Todas as rebeliões foram contidas. Milhares de policiais patrulham as ruas. Em 3 dias de terror, o PCC assassinou 46 policiais e agentes penitenciários. 78 pessoas ficaram feridas. 82 ônibus foram queimados em 280 ataques. E quando a situação parecia estar voltando ao normal, um novo drama tem início. Eu recebi uma ligação de um PM da família falando que era para me avisar para as pessoas de bem ficar dentro de casa, que quem estivesse no meio da rua era inimigo da polícia. Só que o telefone celular do meu filho estava desligado. O gari Edson Rogério volta para casa depois de um dia de trabalho na cidade de Santos. Acabou a gasolina dele, ele veio empurrando a moto até o posto. O posto de gasolina está fechado. Edson liga para um amigo pedindo ajuda. Segundo o menino falou que ele pegou e assim que ele chegou no posto de gasolina, chegou 3 viaturas. Desce da moto, rapaz! Lava a cabeça.
Mão na cabeça, rapaz! Tira aí! Costa! Fica pianinho aí, na moral! Tira o boné, meu! Trabalho! Vamos, senhor! Que é isso aqui? É o telefone! Que é isso aqui, rapaz? Vira! Tem passagem? Tem, senhor! Pagou já? Já paguei, senhor! Pagou nada! Você é bandido, rapaz! Vagabundo, rapaz! Ele falou uma frase, o PM, morreu, você é ladrão. Aí começou a dar tapa na cara, dar murro, dar isso e dar aquilo. Vaza! Após ser abordado pelos policiais, Edson parte com a moto de seu amigo para buscar gasolina. E o menino ficou até 5 horas da manhã esperando ele e ele não voltou. Edson é encontrado morto contra um muro a 500 metros do posto. Ele não é o único a morrer em circunstâncias suspeitas. Logo após o início do processo de aumento das mortes violentas no estado de São Paulo, havia uma preocupação com a observância das questões éticas e técnicas por parte do Instituto Médico Legal de São Paulo. Inclusive, havia boatos de que poderia haver interferências na computação e no registro desses dados. Os dirigentes do Conselho Regional de Medicina decidem acompanhar os trabalhos no IML. Eles se deparam com uma cena terrível. O quadro foi tétrico, dentro das áreas das câmaras de refrigeração, nas macas e até mesmo o assoalho do Instituto Médico Legal estava forrado de cadáveres. Parecia uma guerra que ultrapassava aí meses de mortes no Iraque, no Afeganistão. Entre os dias 12 e 21 de maio, 437 corpos de civis são recebidos. O número é 6 vezes maior que a média. As áreas mais atingidas, ocupavam mais de 50%, era cabeça e tórax. Se nós envolvemos cabeça, pescoço, tórax e abdômen, por volta de 90% dos tiros se localizavam nessas áreas vitais. Após os ataques, a Secretaria de Segurança Pública divulga a morte de 123 suspeitos em confrontos com a polícia. A pergunta que eu fazia é o seguinte: num suspeito, você procura deter, ou na pior das hipóteses, você vai num processo investigativo, se ele fugir, e tenta prendê-lo posteriormente. Num suspeito, você não pode atirar para matar. Se for inocente, mas matou 300 inocentes, 200 inocentes, né? Aí é uma barbárie. Os ataques do PCC marcam uma metrópole de mais de 19 milhões de habitantes. Isso afetou a população, mostrando que ela sim está sujeita às garras deste crime organizado. Durante um final de semana, São Paulo viveu dias de guerra urbana sob o ataque do primeiro comando da capital. Após semanas de investigações, a população descobre a real proporção dos atentados. Os números são assustadores. Foram pouco mais de 500 ocorrências, na maioria das vezes ocorrências graves de ataques a órgãos públicos, principalmente delegacias e unidades da Polícia Militar, mortes de policiais, mas desse montante restou provado que a facção criminosa efetivamente participou de 280 casos. Nos ataques, 46 agentes públicos foram assassinados. Eram policiais e agentes penitenciários, muitos surpreendidos em suas folgas. Isso afetou a população, ela viu essa proximidade. Ela sentiu o PCC da periferia agindo no lugar onde ela mora, mostrando que ela sim está sujeita às garras deste crime organizado.
Atingido por 11 tiros na noite de 13 de maio, o policial Carlos Alberto Santana de Oliveira ficará marcado para sempre. A finalidade deles era atingir o Estado, entendeu? E o Estado caiu sobre a minha carcaça, né? Do Estado eu só tive desconto. Não recebi nada. Seguro, nada. As centenas de mortes suspeitas que chegaram ao Instituto Médico Legal naquela semana permanecem sem resposta. Até o terceiro aniversário desta tragédia, né, no estado de São Paulo, não se foram abertos processos ou os inquéritos não progrediram. Débora Maria não sabe quem assassinou seu filho. O caso foi arquivado pela polícia. Hoje, ela luta para que os casos de mortes suspeitas sejam investigados. Há pouco tempo montamos uma associação de mães e familiares de vítimas para ter mais poder da voz nossa, né? Nossa voz, uma associação tem mais força. Em 26 de maio, após 7 anos no cargo, Nagashi Furukawa renuncia ao posto de secretário da administração penitenciária. Saulo de Castro, secretário da Segurança Pública, deixa o cargo em dezembro do mesmo ano. Apesar dos inúmeros boatos, São Paulo nunca mais viveu uma onda de ataques semelhante. A grande lição que fica é que não se pode combater o crime organizado de maneira isolada. Hoje, no estado de São Paulo, as instituições estão muito mais próximas, se encontram com frequência, trocam informações e têm absoluta certeza de que isoladamente elas não vão conseguir vencer essa guerra contra o crime organizado. Hoje o Estado está estruturado, tem informações, tem meios para assegurar, garantir que aquele passado tenebroso não voltará. A pronta resposta policial hoje é muito forte. Né? E com esses meios de tecnologia, de fazer o monitoramento, né? A polícia consegue hoje mapear o que está acontecendo no estado todo. Tanto é que hoje a gente tem uma forma, não se ouviu falar mais, né, em grandes operações desenvolvidas por alguma facção criminosa recentemente. Nós conseguimos, através de um sistema de inteligência que fizemos na Secretaria, coletar muitos dados a respeito das pretensões dessa facção. O sistema de informação é muito ativo, inúmeras ações nós conseguimos nos antecipar e inibir resgates, inibir roubos, inibir ações mais espetaculares que eles planejavam. Era para ter acontecido em setembro do ano passado, né? Há quase um ano. Foi abortado porque o serviço de inteligência da polícia conseguiu detectar, os ataques foram adiados, né? Não abortados. Então, assim, tem uma chance, sim, muito forte, de qualquer momento ter um novo ataque na cidade. A gente não está livre, não. A situação hoje é outra, as instituições estão muito mais preparadas para combater o PCC. O combate ao PCC se tornou prioridade máxima, de forma que a situação hoje é muito melhor. O PCC mais fraco em consequência da ação do Estado. Mas, como eu já disse, ele não pode ser menosprezado. Põe a frota paulista. Milhares de pessoas ficam sem transporte. Os ataques nas ruas já estão praticamente controlados. Nos presídios, a intervenção da tropa de choque acaba com dezenas de rebeliões. De 150 ataques às forças da segurança pública, bancos e ônibus. 46 penitenciárias continuam dominadas pelos presos. Mas é só na segunda-feira que a maioria da... Interromperam o trabalho, as pessoas correram para casa, as ruas ficaram vazias. O crime organizado promove um final de semana de terror em São Paulo, com mais... 3 dias depois do início dos ataques do PCC, a maior cidade da América do Sul é tomada pelo pânico. A população sente os efeitos dos ataques do PCC. O número de ônibus queimados ultrapassa 60. Com medo da violência, as empresas de transporte decidem tirar de circulação 4.000 dos 15.000 ônibus que